livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 1 também, vai dizer-nos assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Como é nosso costume, eu convido a igreja a ler após mim o versículo de número 3, que vai dizer assim: pois será como a árvore, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. A igreja pode colocar a Bíblia no seu assento. É momento de falar com Deus. Senhor amado e Pai querido, Deus santo e todo-poderoso, felizes estamos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concede esta rica oportunidade de nos reunirmos neste santo lugar para cultuar o Senhor. E hoje já podemos falar com o Senhor em oração, já podemos também louvar e agradecer o seu nome através dos louvores que foram entoados a Ti, e já podemos e estamos inclusive sentindo a Tua presença e o mover do Teu Espírito Santo neste lugar. Agora a Tua igreja espera receber, ó Pai, uma palavra, não uma palavra que provenha de conhecimento humano, mas uma palavra que nasceu primeiramente no coração do próprio Deus, e que agora será ministrada ao coração da Tua igreja. Por essa razão, ó Pai, nós lhe pedimos que o Senhor venha agora abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender a mensagem que o Senhor tem preparado a cada um de nós, e que esta palavra, ela seja como alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé, e como uma bússola que vai nos apontar o caminho, vai nos mostrar, ó Pai, o caminho da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, ó Pai, eu me coloco diante de Ti como um simples servo que sou, e lhe peço: usa-me, ó Pai, como instrumento em Suas mãos para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e desde já lhe agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora eu te convido a dar a mais forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento, fiquem à vontade. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia Sagrada. São 150 capítulos escritos por vários homens de Deus, pessoas diferentes. Entre elas nós temos Davi, nós temos Salomão, nós temos Asaf, nós temos inclusive até Moisés como sendo um dos salmistas. No entanto, com algo em comum entre todos eles:
foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever esses salmos. Interessante que quando nós vamos ler os salmos, nós vemos que alguns são como se fossem cânticos, hinos, outros é como se fossem orações, alguns é como se fossem também poesias. Inclusive, dentro da teologia, o livro dos Salmos, ele está classificado como um livro poético. É um livro muito lindo, que nos ensina muito, que nos faz inclusive fazer reflexões a respeito de nossas vidas. O primeiro salmo deste lindo livro, o salmo de número 1, na minha Bíblia, por exemplo, o título está escrito: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. O versículo de número 3 deste salmo vai nos falar: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E sempre que nós ouvimos esta palavra prosperidade, principalmente nos dias atuais, no mundo ao qual nós vivemos, a maioria das pessoas, quando ouvem esta palavra, logo remete a bens materiais, logo remete à conquista da casa própria, do carro do ano, ou até mesmo daquela conta bancária bem gorda. No entanto, isso é apenas uma parte da prosperidade. O dinheiro e aquilo que nós podemos adquirir com o dinheiro é apenas uma parte da prosperidade que o Senhor tem reservada para nós. Sim, eu digo reservada para nós porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ama a prosperidade do seu povo. E como nós acabamos de falar, a prosperidade é algo muito abrangente. Então a prosperidade, sim, vai abranger a tua vida financeira, mas ela também vai abranger o teu casamento, ela também vai abranger o teu relacionamento com os teus filhos, ela também vai abranger uma boa saúde, porque a prosperidade que Deus tem reservada para nós, ela fala de plenitude, ela fala de nós sermos plenos em todas as áreas da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque não adianta você ser milionário, mas muitas das vezes estar infeliz no teu casamento. Não adianta você ser milionário, mas estar com uma saúde debilitada. Quantos milionários não já morreram por conta de doenças que foram acometidas sobre eles e que o seu dinheiro não foi capaz de comprar um remédio para curar, porque não havia um remédio, porque não havia, humanamente falando, uma cura para aquele problema. A prosperidade que o Senhor tem para nós é plenitude. Porque de que adianta ter dinheiro, mas não ter paz? Conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos adquirindo experiência, nós vamos vendo que a nossa paz é algo que dinheiro não cumpre. A nossa paz é algo que é muito, muito valioso. Porque de que adianta, eu repito, ter muito dinheiro, mas não ter sono à noite para dormir, por conta da inquietude do coração, por conta da alma aflita, temerosa, devido a algo que lhe preocupa. O dinheiro pode
cama, pode comprar um ótimo colchão, pode comprar inclusive aquele travesseiro da NASA. No entanto, o dinheiro não compra o sono. O dinheiro não compra uma noite tranquila. A palavra do Senhor vai nos falar no livro de Provérbios que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor é aquele que tem a verdadeira prosperidade para a minha e para a tua vida. Não a prosperidade em parte, como o mundo apresenta. Porque muitas das vezes nós olhamos para o mundo como um dia. No livro de Salmos vai falar que Asaf, que era um levita da casa do Senhor, ele olhou e ele contemplou o ímpio, e ele viu o ímpio rico, ele viu o ímpio tendo sucesso, e ele falou: Senhor, mas como pode? O ímpio que não tem compromisso contigo, o ímpio que muitas das vezes escarnece do Senhor, tendo dinheiro, conquistando, tendo um aparente sucesso, e comigo não está sendo dessa forma. No entanto, aquilo que o mundo chama de prosperidade está sempre relacionada, e na maioria das vezes exclusivamente relacionada ao dinheiro. No entanto, quantos não já foram os ricos e milionários que tiraram a própria vida? O dinheiro não lhes completava. Os bens materiais não supriam a necessidade da sua alma. Sempre havia algo faltando. Mas nesta manhã o Senhor quer nos ensinar a respeito de uma verdadeira prosperidade. Uma prosperidade que fala de plenitude na minha e na tua vida. E nem sempre a prosperidade que Deus Ele tem preparada para a minha e para a tua vida está relacionada a muito dinheiro, está relacionada a sermos ricos nesta terra, mas está relacionada a termos aquilo que é necessário para nos suprir e nos trazer paz, nos trazer completude dentro de um todo que Deus tem reservado de bênçãos para cada um de nós. Porque existem muitas pessoas que são milionárias e não têm paz, enquanto tem outras também que são pessoas humildes, não são milionárias, têm o suficiente para se manter, para ter a sua dignidade, para manter a sua família, e são mais felizes que aquele milionário que não tem paz, que não tem sono, e que a sua riqueza se tornou o seu Deus. E por que eu digo isso? Porque o amor ao dinheiro, ele é o princípio de todos os males. E não estou dizendo que o dinheiro, preste atenção, não estou dizendo que é o dinheiro o princípio de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Existem muitas pessoas que se apegam de uma tal forma ao dinheiro, de uma tal maneira aos bens materiais, que o dinheiro, que a casa, que o carro, que o terreno acaba se tornando o seu Deus. O seu coração está mais nas coisas deste mundo do que nas coisas que vêm
alto. Certa vez, o Senhor Jesus, Ele disse: não acumuleis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói nem consome, aonde os ladrões não minam e nem roubam. E ele conclui dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O Senhor é aquele que conhece o mais profundo e íntimo do nosso coração. E existem muitas pessoas que são apegadas àquilo que é material, exclusivamente ao que é material, e acaba não se importando com aquilo que é espiritual. No entanto, como já temos dito aqui em outras situações, aquilo que é material é passageiro, aquilo que é material é momentâneo. No entanto, o tesouro que nós acumulamos nos céus, esse tesouro, ele é eterno. Esse tesouro não passa. Os faraós, e curioso que ontem eu estava assistindo um vídeo na internet, falando um pouco a respeito das pirâmides do Egito, que inclusive são consideradas ainda como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Realmente são monumentos extraordinários, e que muitos ficam se perguntando como que foi possível, há tantos milhares de anos atrás, uma civilização que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, conseguir construir algo tão grande. E aí, quando nós vamos ver, um dos motivos de construir aquelas pirâmides é porque os faraós, quando morriam, eram colocados dentro daquela pirâmide, e juntamente com ele eram colocados os seus tesouros: ouro, prata, pedras preciosas, pensando eles que poderiam levar consigo o seu tesouro. No entanto, nós sabemos que isso é um terrível engano, porque os tesouros acumulados nesta terra ficam nesta terra, não podemos levar conosco. Inclusive, no documentário, no vídeo que eu estava assistindo, eles estavam falando que os tesouros que foram colocados nessas pirâmides, inclusive a maior delas tem, se não me falha a memória, 140 metros de altura. É comparado com um prédio de médio tamanho, um prédio aproximadamente de mais de 30 andares. Então, os tesouros que estavam ali dentro, que o faraó pensou que levaria consigo, sabe o que aconteceu? Foi roubado. Saqueadores entraram na tumba e levaram todo o tesouro. Então, os tesouros desta terra são momentâneos, e por esta razão que o Deus que nós servimos, Ele tem uma prosperidade para nós que vai além disso que é momentâneo. Ele tem uma prosperidade para nós que nos traz completude em todas as áreas da nossa vida. Jesus, certa vez, Ele disse que veio para nos trazer vida com abundância. E essa vida com abundância fala de completude, fala de plenitude. Sim, na tua vida financeira, mas sim também no teu casamento, sim também no teu relacionamento com os filhos, sim também na tua saúde. E aqui eu poderia salientar diversas áreas.
que a prosperidade de Deus, ela vai trazer não apenas dinheiro para você, mas ela vai trazer para você a plenitude que eu e você precisamos. Aleluia. O livro de Salmos, o capítulo 1, ele vai nos dar um direcionamento para que nós venhamos aprender como alcançar essa plenitude, como alcançar essa completude que a prosperidade da parte do Senhor tem para cada um de nós. E olha o que o versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os irmãos observaram a primeira palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho deste mundo, segundo os padrões deste mundo. Bem-aventurado aquele que não se deixa influenciar por este mundo. Este mundo, ele é enganoso. Satanás, que está neste mundo, ele tem enganado a muitos, pintando um mundo belo, um mundo maravilhoso, um mundo de liberdade, um mundo de muitas riquezas. No entanto, conforme a pessoa vai dando brecha, dando ouvidos para aquilo que ele mente, conforme a pessoa vai dando crédito para o diabo, ela vai se enveredando nas coisas deste mundo, ela vai começando a entrar em situações deste mundo, e quando ela se dá conta, quando ela cai em si, ela percebe que aquilo que foi vendido para ela, aquilo que foi anunciado para ela, não é o que realmente ela está vivendo. Porque Satanás, ele é mentiroso, Satanás é enganador. O que esse mundo tem a oferecer é algo muito momentâneo, passageiro, e que o fim disso é morte, o fim disso é sofrimento, o fim disso não é plenitude, não é completude, como a prosperidade que vem da parte de Deus tem para mim e para você. Então por isso o salmista começa dizendo: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores é caminhar um caminho de pecado, uma vida de pecado. A verdadeira prosperidade quem dá é Deus. E como receber essa verdadeira prosperidade que vem de Deus? Tendo uma vida de pecado, tendo uma vida no caminho errado. A obediência é algo fundamental para que nós venhamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Existem pessoas que até dizem: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas não estão dispostas a obedecer a Jesus, a palavra de Deus. Pelo contrário,
insistem em continuar caminhando um caminho de pecado, uma vida de erro, fora da presença de Deus. E ele continua dizendo: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que fazem pouco caso de Deus, zombam de Deus. Então a Bíblia está dizendo: nem se assenta, ou seja, nem faz parte, nem tem comunhão com a roda daqueles que escarnecem a Deus, que falam mal de Deus, que querem zombar de Deus. Pelo contrário, nós precisamos nos afastar dessas situações. Nós temos que nos separar dessas situações. Na semana passada, o Senhor nos entregou uma mensagem aqui falando sobre santidade. E nós aprendemos que santidade não significa perfeição, mas santidade, a santidade que o Senhor requer de mim e de você, é a separação. Nos separarmos do pecado, nos separarmos dos escarnecedores, nos separarmos desse mundo de perdição. E para vivermos a verdadeira prosperidade, nós precisamos nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O salmista continua dizendo: antes, ou seja, ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Ah, meu irmão e minha irmã, para nós vivermos a verdadeira prosperidade, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que viver os ensinamentos do Senhor. Repito, a verdadeira prosperidade, quem vai te dar, quem vai me dar, não é o mundo. A verdadeira prosperidade nós não vamos encontrar no mundo. A verdadeira prosperidade nós vamos encontrar em Deus. E para vivermos essa verdadeira prosperidade, nós precisamos andar junto com Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor. Certa vez, o Senhor, Ele falou com um jovem que havia recebido uma grande incumbência, a incumbência de liderar a nação de Israel após a morte de um grande líder. Estou falando de Josué. Moisés havia morrido e foi concedida a Josué a oportunidade e a responsabilidade de guiar a nação de Israel. E Deus fala com Josué coisas maravilhosas, entre elas de que assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. E ele recomenda: esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. E uma das orientações mais valiosas que Deus dá para Josué está lá em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque assim fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Ah,
Ah, meu irmão e minha irmã, não tem como ter a verdadeira prosperidade que vem da parte de Deus sem ter uma vida pautada nos ensinamentos do Senhor. Eu costumo sempre falar aqui para a igreja que a Bíblia Sagrada é como se fosse um manual de instruções da vida do homem. E nós precisamos ler esse manual. Nós precisamos seguir o manual. Só que muitas das vezes, no nosso ímpeto de querer fazer as coisas da nossa maneira, no nosso tempo, nós deixamos de lado a leitura do manual e começamos a fazer as coisas, a viver da maneira que a gente acha que é certo. Quem nunca comprou aquele aparelho tão desejado, aquela TV que você tanto queria colocar na sua sala, no seu quarto, aquele aparelho de som que você tanto sonhava com aquelas caixas desse tamanho aqui, meu Deus do céu. No entanto, no ímpeto, quando você chega em casa com aquela caixa enorme e monta o aparelho, você fala assim: não vou ler o manual nada, deixa eu ligar logo aqui. Aí você liga, mexe numa coisa, mexe em outra, e aí quando você menos espera, você fala: eita, e agora o que foi que eu fiz? Parece que eu desconfigurei alguma coisa aqui. Parece que o negócio travou. Como que eu saio agora dessa tela? E aí você fica pensando: o que eu vou fazer? Aí cai a ficha: eu não li o manual. Deixa eu ler o manual agora para ver o que ele me recomenda. Assim acontece conosco. Durante muito tempo, nós caminhamos sem ler o manual. Durante muito tempo, nós fizemos as coisas da maneira como achamos que era certo, ou como o mundo dizia que era certo. Só que em algum momento da nossa trajetória, nós entendemos que a maneira como nós estávamos fazendo as coisas estava dando errado, estava trazendo complicações para as nossas vidas, e nós entendemos a importância do manual, da palavra de Deus, e voltamos a nossa atenção para este manual, e passamos a buscar o entendimento deste manual para seguir o manual. O Senhor estava naquele dia falando com Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas pelo contrário, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque assim fará prosperar o teu caminho. Ah, meu irmão e minha irmã, o Senhor é aquele que quer que eu e você vivamos a prosperidade. Não a prosperidade momentânea, passageira e parcial que o mundo apresenta, mas a prosperidade plena que o Senhor tem para mim e para você, que vai nos trazer completude em todas as áreas da nossa vida, inclusive na tua vida financeira. Nós precisamos meditar nesta palavra. Olha o que o versículo de número 3 vai nos dizer: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós sabemos que uma árvore, para ela ser uma árvore saudável, para ela ser uma árvore que tem folhas bonitas, para ela ser uma árvore que dá bons frutos, ela precisa de água. Umas precisam de mais, outras precisam de um pouco menos, mas todas vão precisar ter água. Inclusive, a minha mãe gosta muito
plantas, assim como nossa irmã Roseli, gosta muito de plantas. E algumas delas, inclusive, estão lá em casa. E é minha mãe que cuida. É mais a minha mãe que a Leila, minha esposa. E minha mãe esses dias estava falando: olha, essa plantinha aqui não pode pôr muita água. Essa daqui põe menos. Ou põe dia sim, dia não. Mais ou menos assim. Essa outra aqui já vai mais água. Pode pôr com mais frequência. Mas uma coisa é certa: todas em algum momento vai precisar de água. E a palavra do Senhor, o salmista aqui, ele está fazendo um comparativo. Que a pessoa que obedece à palavra de Deus é semelhante a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Imagine uma árvore que está plantada próximo a um rio, a um ribeiro. Aquela árvore nunca vai ter falta de água. Aquela árvore vai ter sempre a água e os nutrientes necessários para que ela seja uma árvore forte, para que as folhas sejam verdes e bonitas e para que os seus frutos sejam bons frutos. Meu irmão e minha irmã, quando nós temos essa palavra em nosso coração, nós somos semelhantes a esta árvore. Quando nós vivemos esta palavra, nós somos semelhantes a esta árvore. Estamos sempre do lado de onde tem água para bebermos. Estamos sempre do lado de onde vai ter nutrientes para nós. E tudo quanto fizermos vai prosperar. O salmista está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vocês estão vendo que está falando de tudo, e tudo quanto fizer prosperará. Plenitude, completude. Não é apenas uma área, mas é em todas as áreas. O Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos essa prosperidade. O Senhor quer que nós vivamos esta prosperidade, mas cabe a nós escolhermos o caminho certo. E o caminho certo é o caminho da obediência. Parte daí. Parte da obediência a Deus. Parte de ser fiel a Deus. Parte de não negarmos aquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra. E agora trazendo para a parte financeira, o livro de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo de número 3, vai inclusive nos falar: roubará o homem a Deus? E na sequência vem a resposta: todavia me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas. E aí na sequência vem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim nisso, assim diz o Senhor: se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, da qual advenha maior abastança. O Senhor tem uma prosperidade plena reservada para todos nós. Só que cabe a nós o caminho da obediência para termos acesso a essa prosperidade. E se referindo ao âmbito financeiro, uma das obediências que nós temos que ter é a fidelidade para com Deus nos nossos
Nós precisamos ter compromisso com Deus, com a obra do Senhor. É necessário que tenhamos fidelidade para que o Senhor venha repreender o devorador. Certa vez eu ouvi um grande pregador dizendo, e eu concordo com a frase dele, que a prosperidade financeira, ela não se dá através do jejum, ela não se dá necessariamente através da oração, mas ela se dá através da nossa fidelidade para com Deus. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E quando nós reservamos o nosso dízimo e trazemos à casa do Senhor, nós estamos demonstrando para Deus a nossa fidelidade. No entanto, quando não assim fazemos, nós damos legalidade para que o devorador, pastor, o que é o devorador? É um demônio que atua na vida financeira da pessoa, e ele encontra brecha para atuar quando a pessoa não é fiel a Deus nos dízimos, quando a pessoa não tira para Deus aquilo que é de Deus, porque o dízimo não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, o dízimo é a parte de Deus. Ah, pastor, Deus não precisa de dinheiro, e eu concordo plenamente, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa, a casa dele precisa. E como que a casa de Deus é mantida? Como que desde aquela época o templo era mantido? Com os dízimos, com as ofertas. E nós precisamos ter esse entendimento, para que nós venhamos viver a prosperidade em todos os âmbitos, na vida financeira, vida sentimental, vida espiritual, vida familiar, saúde, ou seja, a plenitude que o Senhor tem preparado para nós. É necessário que nós venhamos ser obedientes ao Senhor. Olha o que o versículo 4 vai nos dizer: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O homem sem Deus é como uma folha seca lançada ao vento. Ele pode ter todo o dinheiro desse mundo, mas se ele não tiver Deus, ele é como uma folha seca lançada ao vento. E no dia do juízo, aonde todos teremos que nos apresentar diante de Deus, o Senhor julgará a todos. E aqueles que foram fiéis ao Senhor, Ele irá dizer: vinde, benditos de meu Pai. Mas para aqueles, os ímpios, como a Bíblia está dizendo, que não tiveram uma vida com Deus, que não se importaram de obedecer a Deus, que zombaram, que escarneceram de Deus, terão que ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Dura palavra, mas é a verdade. É por isso que alguns dias atrás estávamos falando que a prosperidade do ímpio, ela é muito momentânea. Porque por mais que ele viva 80, 90, 100 anos nesta terra, vai chegar um dia que ele vai prestar contas com Deus. E Deus é justo. A prosperidade que Deus tem para nós é muito melhor que a prosperidade que esse mundo.
quer nos oferecer. Porque é parcial. Pode até conquistar muitas coisas, mas é infeliz por outro lado. É incompleto. Vai ter sempre um vazio dentro de si. E o mais importante de tudo, não terá salvação. O Senhor nesta manhã está nos trazendo ensinamentos valiosíssimos para que nós possamos viver a real prosperidade, a verdadeira prosperidade. O Senhor é aquele que nesta manhã está nos orientando para que nós venhamos viver o melhor desta terra, dentro, repito, da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, amados? Amém. Eu quero te convidar nesse momento a dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia!